Ao longo do mês de setembro, nós falamos sobre a necessidade de construir vida interior, compreendendo-a como um estado de consciência. Estar consciente, estar presente. Falamos disso no primeiro programa do mês, de como a vida exige de estarmos onde estamos. É uma maneira de viver bem, de viver com qualidade. E esta música que a gente acabou de cantar, ela fala muito sobre andar devagar, refere-se ao estar consciente. Às vezes na pressa eu não vejo. Na pressa eu não consigo, muitas vezes, perceber o que está ao meu redor. Eu me lembro que bem no início do programa de Direção Espiritual, lá nos idos de 2006, 2007, nós demos um exemplo que depois repercutiu muito, que foi quando Van Gogh, o grande pintor, recebeu um amigo, também pintor, que ele admirava muito. Então ele estava, inclusive no filme dele, mostra esse encontro, aquela expectativa enorme pelo amigo que ia chegar, a necessidade que ele tinha de compartilhar as últimas pinturas, a maneira como ele estava pintando. E por ser um artista que ele admirava muito, claro, existia uma expectativa. Será que ele vai gostar do que eu estou fazendo? É natural que seja assim. Quando nós admiramos muito uma pessoa que faz a mesma coisa que nós, e nós mostramos as nossas novidades, é claro que a gente tem uma expectativa de como o outro vai nos acolher na nossa novidade. E o amigo de Van Gogh, quando viu as pinturas, sem fazer ali uma apreciação mais demorada, disse assim: Van Gogh, você pinta depressa demais. E aquilo, claro, impactou negativamente Van Gogh. E diante do desconcerto da resposta do amigo, da avaliação do amigo, ele respondeu de maneira muito sábia: não sou eu que pinto depressa, é você que olha depressa demais. Não é uma lição de vida isso? Eu me lembro que quando eu contei essa história, isso repercutiu muito, pano para manga. Falamos muito sobre isso várias vezes no programa. Sim, o nosso olhar muitas vezes é apressado. Às vezes eu olho o outro com muita pressa e tiro conclusões apressadas sobre o outro. É assim que nasce o preconceito. Conceito é uma coisa, o pré é outra. Quando eu tenho um conceito de alguém, significa que eu olhei, avaliei, compreendi. Quando eu tenho um preconceito, significa que eu vi um pouco, não vi tudo, mas já acho ter um conceito. Não, eu só chego ao conceito depois de ter quebrado o pré. Depois que eu entrei na sala da vida do outro. Entender, né, é isso. É eu entrar na tenda. Eu quero entender o que você está me dizendo. Eu preciso parar, prestar atenção em você. Inclusive ouvir aquilo que você está me dizendo sem dizer. Não é sem motivo que na psicanálise, na psicologia, o bom terapeuta é aquele que escuta silêncios. Os especialistas dizem isso, que nós nos revelamos mais ocultamos do que naquilo que dizemos. Então o bom terapeuta é aquele que tem a astúcia de perceber as pausas que revelam-nos. O bom terapeuta, ele sabe decodificar do silêncio do outro. Que às vezes é justamente o meu silêncio que me revela. No meu silêncio está o medo de dizer. Está o medo de contar aquilo que tanto me incomoda. Então tem gente que vai à terapia
e fica rodeando o problema porque tem medo de chegar ao problema. O terapeuta, o bom terapeuta, ele tem essa mestria de ir puxando o cordão, puxando a nossa fala, porque o que nos fala, o que nos cura é o que eu sou capaz de verbalizar um problema, eu já estou resolvendo boa parte dele. Quanto mais oculto estiver dentro de mim a causa do meu sofrimento, mais o sofrimento vai me oprimir. Aprender a falar sobre o que nos oprime é importantíssimo. Então, quando eu destravo e consigo falar sobre aquilo, ai que alívio, não é? Numa sensação assim, eu vejo muito isso na confissão. Há pessoas que procuram o padre na confissão, minha gente, nem é tanto para confessar pecados, não, é para desabafar a vida. Tanto é que a gente precisa fazer uma diferenciação. Olha, se você quiser desabafar, eu posso até ouvir o seu desabafo, mas agora você vai me contar o seu pecado. A gente resolve a confissão, eu faço a absolvição e está tudo certo. Depois a gente entra na sessão do desabafo, que vai ser o momento que você vai também ter a direção espiritual. Porque na confissão eu tenho limites. Eu não posso ficar comentando o seu pecado depois, por exemplo. Eu só vou escutar, entrar no entendimento com você de como você superar aquilo e acabou. Eu não posso, depois que você terminar de confessar, ficar comentando o seu pecado. Entendeu? É como se fosse antiético da parte do padre. Quando você volta para confessar comigo, eu não posso nem te perguntar, e aquilo, você já superou? Não pode. Pecado não se comenta. Você que tem o direito de dizer para mim. Eu, como padre, não posso ficar puxando a sua língua para você falar do seu pecado. Então, às vezes, por isso que é tão importante distinguir o sacramento da confissão da direção espiritual e do aconselhamento. Veja bem, a igreja define como pecado mortal o pecado que tem uma gravidade maior. Nós cometemos todos os dias aquilo que nós chamamos de pecados veniais, né? São pecados mais leves, que não têm tanto comprometimento. E aí a igreja ensina, você tem lá no catecismo uma lista grande de como compreender essa distinção. Mas o que eu acho mais interessante é a gente mergulhar no conceito de morte que o pecado mortal sugere. Existem algumas atitudes pecaminosas que nós vamos assumindo ao longo da nossa vida que são capazes de nos matar aos poucos. Nós podemos atentar, por exemplo, contra o nosso corpo. Isso é um pecado mortal. Atentar contra a minha vida, assim como roubar. Tudo isso pode gerar a morte física. Mas eu também posso assumir posturas no meu dia a dia que são capazes também de matar muitas coisas dentro de mim que não estão ligadas à minha vida física, não é? Um pecado pode, por exemplo, matar dentro do coração de uma pessoa a esperança. Pode matar a paz. E aí nós vamos desdobrando esse conceito de pecado mortal em todas aquelas atitudes humanas que são capazes de causar e de gerar uma destruição. Muitas vezes nós perdemos um pouco o hábito de explicar o que é o pecado, as consequências do pecado, essa distinção de pecado, né? O que é um pecado venial, o que é um pecado mortal. Agora, o mais importante é a gente descobrir que na compreensão destes pecados, nós precisamos descobrir um jeito de nos converter. Isto é, deixar de permitir que aquele pecado continue me matando ou matando as pessoas que estão ao meu lado. Eu não tenho dúvida, minha gente, de que a sociedade contemporânea, do nosso dia a dia, está assumindo cada vez mais uma gama de pecados mortais e que nós estamos convivendo com esses pecados como se eles não fossem mais pecados.
Nós socializamos muitas atitudes ruins, né? Nós nos acostumamos a estas coisas ruins. E nós nos acostumamos a este processo de morte que essas atitudes vão trazendo na nossa vida. Um exemplo disso são os vícios que estão socializados. Nós convivemos todos os dias com o álcool. Será que a gente não poderia hoje pensar que o vício do álcool é um pecado mortal? Eu considero. Por quê? Ele gera, primeiro, a destruição de uma saúde, de uma pessoa que está destruindo a sua saúde através do álcool. O álcool é uma substância tóxica que faz muito mal ao organismo, que vai matando uma pessoa aos poucos. Aí você passa para o outro lado da destruição. Você tem lá um pai de família que é alcoólatra. Você tem uma mãe de família que é alcoólatra. Hoje você tem um adolescente que é alcoólatra. Por quê? Porque ele aprendeu a beber socialmente. Veja bem, foi negligenciada esta informação. Deixamos de ensinar os nossos adolescentes que o vício faz mal, que o vício mata, ou então deixamos de apresentar aos nossos adolescentes oportunidades de ser uma pessoa com um pouco mais de bom gosto, para optar um pouco mais pela vida, e aí aquela pessoa começa a se destruir. Quando nós temos uma pessoa se matando fisicamente, nós temos também outras pessoas morrendo espiritualmente. Porque é muito triste você ver uma pessoa que você ama, embriagada, sem o controle da própria vida, incapaz de tomar decisões importantes, porque o álcool ele vai fazendo isso com a pessoa, ele vai minando a sua capacidade de amar. A capacidade de se amar e depois a capacidade de amar o outro. Pode observar, o alcoolismo ele vai entrando na vida de uma família e ele vai espalhando o desamor. É uma coisa terrível, é um pecado mortal dos nossos dias, socializado. Por quê? Por que é socializado? Porque nós abrimos as geladeiras das nossas casas e nós vemos que as cervejas estão lá, ou nós abrimos os armários da nossa casa e a gente vê que as garrafas de uísque estão lá. É o diabo silencioso, né? Mas de vez em quando ele fala quando nós abrimos aquelas tampas, quando nós servimos os nossos copos. Porque pode até num primeiro momento, minha gente, ser socialmente falando, eu estou bebendo socialmente, só que depois a gente vai perdendo o controle disso. E aí nós vamos destruindo as estruturas da nossa casa. E hoje é alarmante, se você vai ver aí o índice de adolescentes que já estão viciados no álcool. De jovens que estão com as vidas destruídas por causa do álcool. Nós não temos o direito mais de ficar calado diante de uma situação dessa. E você tem toda a razão quando você fala que na sua época você escutava falar sobre isso. É verdade. São os males que estão crescendo nos nossos dias e que nós estamos ficando calados para eles. Veja bem o cigarro, né? O cigarro é outro pecado mortal. Porque é um vício que destrói a saúde de quem fuma, a saúde de quem está do lado. Os vícios são pecados mortais. A mentira, não essa mentirinha do dia a dia, que isso também é horrível, mas a calúnia. Muitas vezes nós podemos destruir uma pessoa por causa de uma calúnia. Nós já falamos sobre isso aqui, neste mundo globalizado, né, de internet, onde uma notícia, muitas vezes dita por uma pessoa irresponsável, cai na rede. Aquela pessoa é vítima do que não disse e que o outro disse que ela disse. É uma coisa terrível. O mal está presente. Muita gente está fazendo a opção pelo mal, está usando da internet para poder socializar o que é ruim. Nós vamos pecar com essas pessoas no momento em que a gente encaminha aquela mensagem, no momento em que nós também ajudamos a fofoca a criar corpo. São comportamentos. Muitas vezes nós temos um apego possessivo pelo outro, né? Nós temos uma relação de apego que é um pecado mortal. Por quê? Porque nós geramos morte na vida da pessoa. Nós não permitimos que ela seja melhor. Nós amarramos aquela pessoa em nós. Então o pecado mortal ele pode ter muitas faces. Ele pode ser este crime que nós vemos acontecer quando alguém pega uma arma e mata o outro, mas ele pode também estar
costurando uma relação afetiva, quando você percebe que o outro está tomando posse da pessoa, quando o outro está, de maneira muito irresponsável, acampando territórios da vida do outro que ele não tem direito. É pecado mortal quando um pai negligencia a responsabilidade de educar um filho. É pecado mortal quando uma mãe deixa que o filho faça o que quer, porque não quer ter problemas, não quer choro na cabeça. Então são muitos os pecados que são mortais na nossa vida. Basta a gente pensar, aquele gesto, aquela atitude gerou morte em mim, gerou morte no outro. Aquela atitude teve uma repercussão muito negativa, o que eu fiz feriu, o que eu fiz machucou. E aí nós vamos ter todo o contexto do pecado mortal diante dos nossos olhos. Os que nós já estamos acostumados a saber que são mortais e aqueles com os quais nós convivemos e socializamos na nossa vida. Porque às vezes a gente fica olhando para o Evangelho de maneira muito apaixonada, muito romântica, e a gente não percebe a crueza que é a proposta do Evangelho. É duro. Costumo dizer que seguir Jesus não é moleza, não. Acreditar nas suas verdades requer muita coragem. A dor faz parte do cultivo da fé. Não é masoquismo, não. É realidade. É realismo. É a gente entender que acreditar em Deus tem repercussões diretas na nossa vida. E sobretudo no momento em que a gente sofre, a nossa fé está sendo burilada, está sendo purificada. É no momento em que a gente se sente indigente, é no momento em que nós nos sentimos limitados, que nós fazemos a experiência da fé mais pura. Porque quando a gente está indigente, quando nós estamos sem muitos recursos, nos resta o quê? A singularidade do ser. E é na singularidade do ser que a gente encontra o código dos nossos valores. Se você quiser realmente chegar ao profundo dos seus valores, das regras que te regem como ser humano, retire os seus excessos. Muitas vezes os nossos excessos nos impedem de conhecer a nossa verdade fundamental. Eu mesmo já cheguei à conclusão, observando a minha vida, observando as pessoas que me são próximas, como é fácil a gente se perder de nós mesmos por causa dos nossos excessos. E é engraçado porque a dor, ela faz esse processo natural de nos fazer chegar ao simples. Pode até num primeiro momento a gente relutar, a gente não querer, mas se a gente vive o processo natural da dor, ela nos encaminha para um território onde tem que prevalecer a simplicidade. Talvez você já tenha me escutado contar essa história, mas certa vez eu assisti a um filme em que a personagem principal era uma grande professora de filosofia, uma mulher, uma intelectual, ateia, que buscava respostas para tudo, aprendeu a ser gente desde muito criança, a partir dessa certeza de que é preciso ter o tempo todo argumentos, convicções, e fez da sua experiência existencial os seus livros, a sua atividade acadêmica. E não é nenhum problema isso, desde que você faça o equilíbrio o tempo todo com a simplicidade e com a sabedoria, né? O bom intelectual é aquele que consegue ter o tempo, fazer da sua vida uma experiência racional, equilibrada, inteligente, mas ao mesmo tempo aberto para a sabedoria, para a simplicidade, para as artes, para o equilíbrio emocional, para o equilíbrio espiritual. E aquela mulher era manca, porque ela só tinha inteligência. Ela só sabia ser ela mesma a partir dos livros e dos argumentos. Uma professora brilhante na universidade, palestrante que viajava pelo mundo afora, falando sobre filosofia, e de repente é acometida por um câncer. E o filme constrói aquela experiência de mostrar o desenvolvimento da doença na vida daquela mulher.
toda a dificuldade que ela tinha de lidar com o limite do próprio corpo. Ela tinha muita dificuldade de entender o sofrimento que passava e até mesmo de admiti-lo. Então, toda vez que os enfermeiros ou que os médicos entravam no quarto para fazer os procedimentos normais de quem está vivendo a quimioterapia, a luta contra o câncer, encontrava sempre aquela mulher cheia de livros em cima da cama, e ela tinha uma postura tão arrogante com os médicos e enfermeiros, que muitas vezes ela não parava de fazer a leitura para que eles pudessem fazer os procedimentos de colocar, de pegar uma veia, de aplicar uma injeção. E quando ela já estava muito debilitada, há uma cena muito forte no filme, em que o enfermeiro entra e tenta fazer uma coleta de sangue dela, e ela com aquele livro dela na mão, mostrando-se, ainda arrogante naquele contexto, sem admitir aquele sofrimento como uma possibilidade de crescimento. E aí foi ficando difícil, o procedimento não dava certo, e ela começou a chorar, fechou o livro, jogou o livro no chão e disse para ela mesma: chega de complicações, agora é hora de simplicidade. E o que o sofrimento faz com a gente se a gente permite? A gente perde os excessos. A gente se livra de tudo aquilo que é, muitas vezes, o nosso refúgio, é muitas vezes a nossa fuga, não é verdade? Para a gente poder colocar a atenção naquilo que verdadeiramente vale a pena, naquela hora, naquele instante. Aí a gente olha para a nossa indigência de uma forma nova, mas madura, quem sabe. O que falta muitas vezes para a gente poder resolver os nossos problemas é a simplicidade em enxergá-los. Retirar os excessos. Não permitir que os nossos excessos venham obscurecer a nossa visão, ou até mesmo de nos impedir de encaminhar uma solução para aquilo que nos faz sofrer. Isso é ter fé. É a gente acreditar que Deus está ao nosso lado no momento da nossa luta, no momento da nossa dor, e que, portanto, a gente tem o direito de ser simples. Quem traz no coração a certeza de que Deus é com ele, tem mais facilidade de adentrar esse território da simplicidade. Porque não se sente sozinho sendo simples. Muitas vezes nós não queremos ser simples, nós preferimos as coisas complexas, é com medo da gente se sentir só. É aquela doce ilusão de que as nossas paredes nos acompanham, que os nossos livros nos acompanham, que as nossas realidades podem vir dar suporte a essa orfandade que todo mundo um dia experimenta no momento da dor, no momento do sofrimento. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Padre, queria que o Senhor me ajudasse a atender os sentimentos que estão me ocorrendo. Perdi meu esposo e perdi também meu filho recentemente. E não estou conseguindo conviver com a saudade. Jusceia, não é fácil mesmo, minha filha, perder duas pessoas que são tão importantes na sua vida
É a estrutura da sua casa que de alguma maneira ruiu. E a gente leva tempo, o coração precisa de tempo. Nós não podemos querer a cura hoje, se nós precisaremos passar pelo processo que resultará a cura. E o luto, ele é uma realidade processual. O que é processual? Que precisa naturalmente passar por um processo. Quando uma pessoa morre dentro da nossa casa, minha gente, a estrutura é toda modificada. É impressionante como uma pessoa, se você retira uma única pessoa, é impressionante como a estrutura da família é modificada. E é igual um caminhão em movimento, cujas abóboras que estão ali atrás vão se ajeitando à medida em que a gente pega a estrada. É uma linguagem rural que eu já vi muito. Enchia o caminhão de abóbora, entrava para a estrada, elas iam balançando, aquela barulheira, de repente assentavam e você nem lembrava mais que tinha aquele monte de abóbora atrás. Mas até que ajeita, faz muito barulho. E sim acontece na nossa vida. Sempre que alguém é retirado, o caminhão faz barulho. E a gente acha que aquele barulho será eterno. Eu me lembro a morte da minha irmã, quando a Heloísa morreu, foi tão traumático lá em casa, foi tão difícil restabelecer a casa sem aquela presença, ainda que ela não morasse mais com a gente. Ela morava em Belo Horizonte na época. Mas você tem que reestruturar o coração, porque o outro mora dentro de nós. Família não é só um lugar onde as pessoas moram na mesma casa. Família é quando as pessoas moram uma dentro da outra. E quando alguém morre, a gente perde aquele inquilino. Você perde aquela presença que até então estava dentro de você. Claro, vai permanecer pela saudade, mas você não abraça mais, você não encontra, você não fala. Então essa organização do luto, ela precisará passar pelo processo de acostumar-se com a ausência. E no seu caso, Dilceia, você ainda passa pela dura experiência de perder 2 pessoas num prazo muito recente. Minha filha, você vai ter que ter muita paciência com o seu sentimento. Isso não vai ficar diferente da noite para o dia. Você terá de acomodar essas 2 pessoas nas suas saudades, nos seus sentimentos, para você ter condições de continuar a sua vida como era antes. É claro que nunca será como era antes, porque não pode. Não é para quem não perde também. A vida não é a mesma, a vida nunca pode ser a mesma, até para quem não perdeu. A vida é sempre em movimento. Outro dia mesmo, uma amiga minha descobriu uma enfermidade do filho. Ela estava destroçada. A mesma enfermidade que o marido tinha, que foi extremamente dolorosa para eles, ela descobriu que o filho tinha também. O que dizer? Claro que a gente fala, estou do seu lado, estou rezando com você, mas aquele é um dilema que ela vai precisar enfrentar. Eu não tenho, por mais que eu a ame, eu não tenho como entrar no coração dela e viver aquele sofrimento por ela. Eu até a levei em todas as intenções das minhas missas durante a peregrinação. E pedi a Deus, pedi a Nossa Senhora de maneira especial, já que estávamos em territórios marianos, que Nossa Senhora fizesse no coração dela o mesmo que Deus fez no seu coração ao acompanhar a agonia de seu filho. Não é uma sentença de morte a doença do rapaz, mas é tocar a indigência, tocar o sofrimento. A gente não quer os nossos filhos doentes. Depois da notícia, que naquele primeiro momento parece que o mundo da gente desaba, depois, porque somos pessoas de fé, o nosso processo é reconstruir a realidade e a gente sai dali até melhor. Então nós nunca podemos querer a vida como era antes. Isso é coisa de criança, isso é ilusão. A vida nunca será a mesma para quem perdeu e para quem não perdeu. Nós precisamos nos adequar aos movimentos que o tempo fez. Sempre no empenho diário de colocar alma no nosso corpo, de encher de sentido a nossa vida, de nunca permitir que as dificuldades, que as perdas venham prevalecer sobre tudo isso. Agora, minha filha, à medida em que o tempo vai passando, a gente vai
amadurecendo com o acontecimento. Quando Deus tem a oportunidade de agir na nossa vida, nesses momentos de dor, é impressionante como nós somos modificados para melhor. E isso é possível sim. Não só porque aconteceu na minha vida, mas porque aconteceu na vida de milhares de pessoas que dão testemunhos maravilhosos de superação, que nos ajudam a entender a dimensão pedagógica da dor, do sofrimento. É a comprovação diante dos nossos olhos de muitas e muitas pessoas que passaram também pela dura experiência de perder filhos, de perder marido, de perder mãe, de perder irmãos, namorados, namoradas, esposos, esposas, e depois ele de dar continuidade à existência. Agora, a paciência com o processo é importante. Eu não tenho como antecipar essa cura. É igual o processo da cicatrização. Uma amiga minha, Adelina, minha companheira de viagem, lá de Fortaleza, espontânea o tempo todo, por isso que eu gostei dela desde a primeira vez que a vi. Ela tem o coração para fora. E aí, depois de uma das minhas pregações durante a peregrinação, ela me deu um bilhetinho só com uma frase assim: o que não inflama não pode ser curado. A inflamação é o primeiro movimento do corpo para ser curado naquilo que foi machucado. Então, uma inflamação é uma manifestação da própria imunidade do corpo, de querer expulsar aquilo que está agredindo a carne. E é mesmo. Uma frasezinha simples me fez lembrar que às vezes, quando a gente era menino, espetava um espinho na gente. Aquele espinho doía uns 2, 3 dias até que aquilo ficava amarelinho. E aí, a própria secreção fazia o trabalho de expulsar. Aquele alívio, né? Você apertava aquilo, vinha aquilo tudo para fora, aquela coisa feia, o espinho vinha embora, pronto. O corpo estava ali, sem a dor. É igual aquela espinha horrorosa que a gente está na cara, que dói, e você vai lá, faz tudo errado, dá uma espremida. Não é, Cristian? Quase quebra o espelho. Um alívio. Os dermatologistas não podem nem escutar a gente falar. Eles não podem ficar sabendo que a gente faz isso não. Mas quando você está com aquela coisa inflamada, que você vai lá dar aquela espetada, é assim. Depois da inflamação, a inflamação é o movimento da cura. No nosso coração, quando nós perdemos alguém, nós ficamos inflamados de dor. E se a gente permitir que essa inflamação passe pelo processo natural de expurgar, de jogar fora aquilo que está infeccionado em nós, o nosso futuro não será como antes. Volto a dizer, até para quem não perdeu também não é igual. Mas a gente pode fazer esse futuro valer a pena. Eu sou uma pessoa muito triste. Eu tenho 44 anos de casada, e quando eu casei, com 1 ano de casada, perdi meu primeiro filho. Aí eu passei muita tristeza por isso, passei mais de 1 ano com muita depressão, muita tristeza. Aí vieram outros filhos, vieram 4 filhas, criei tudo bem. Quando foi agora, esse ano, que terminou ontem, dia 11 de janeiro, eu perdi o neto do Vitor no afogamento, né, de 4 anos e meio. Isso, padre, mexeu muito com minha vida. Fiquei muito triste, muito abalada, muito chocada, quase morri. Ainda hoje eu carrego essa tristeza dentro de mim. Eu gostaria muito de me libertar disso, padre. Essa criança tem mexido muito comigo. Foi pior do que o caso do meu filho. Foi muito pior, porque foi assim, meu filho foi uma morte assim, súbita, porque tomou um mingau, e em seguida, ele não se engasgou, mas em seguida foi ingerido para os pulmões o mingau que ele tomou. E a morte do meu filho, do meu neto, foi uma morte afogada, uma morte que eu achei que foi uma morte muito súbita, muito brusca. Então, isso eu não me conformei. Eu fiquei uma pessoa contra Deus, cheia de raiva, cheia de mágoa, de tristeza, de revolta, sabe, padre? E eu era uma pessoa muito de Deus, assim, de oração. Aí eu me culpei muito. Por quê? A culpa por que eu me culpei? Porque eu achei que tinha rezado pouco, culpei as pessoas, culpei Deus. Achei que Deus tem tanto poder, deveria ter lá ter tirado ele daquela água, ter salvado meu neto. Então, padre, foi tão difícil, 4 anos e meio,
Foi muito difícil para mim, está sendo muito difícil. E pedindo a Deus que me ajudasse, que me iluminasse nesse dia de ontem para hoje, para me livrar dessa tristeza, dessa angústia, é um peso muito grande nos meus ombros, essa tristeza, essa angússia, essa revolta, tem sido para mim um peso muito, muito grande. Eu preciso melhorar disso, porque eu não posso continuar assim, porque senão eu não vou resistir, Padre, senão eu vou morrer de tristeza, de sofrimento, e não dá para continuar assim. E pronto, agora eu quero que o Senhor me diga o que eu devo fazer, Padre. Dona Maria, primeira coisa que é muito bonito já de identificar, né, na senhora, é o desejo de mudar. Toda vez quando nós estamos diante de um acontecimento que nos traumatiza, que nos retira o chão, né, porque um acontecimento como esse tira o nosso chão. Um inocente, uma pessoa que a gente ama, morta ali. Estou me lembrando, mãe, da nossa amiga lá de Sergipe também, que passou pela mesma experiência. E ela tirou o filho dela das águas. Foi ela que tirou um menino morto. Eu escutei essa história. E eu tive a oportunidade de estar com essa mulher, que é a mãe desse menino, lá na beira do Rio Jordão, quando nós fomos para a Terra Santa. E eu me recordo que na hora que eu fiz o batismo dela, a palavra que me veio foi essa. Eu joguei a água do Rio Jordão sobre a cabeça dela e eu disse para ela assim: retira o seu filho das águas de uma vez por todas. Porque aquele tempo da vida, da morte do menino até aquele dia, ela estava mantendo o menino afogado. Ela não retirava ele da piscina, porque ela só vivia em torno daquilo. Ela não fazia outra coisa. Ela vivia o tempo todo a experiência do afogamento. É aquela velha história, né, gente? O acontecimento está lá e eu não consigo me desvincular dele. Então não importa quanto tempo já tenha passado, o menino continua afogado, o menino continua nas águas. Diante daquela palavra, ela resolveu reagir. E foi muito bonito ouvir isso deles. Padre, a gente agradece muito porque aquela palavra ajudou a minha irmã a continuar a vida dela. Dona Maria Dulce, quem dera eu pudesse retirar essa dor de dentro do coração da senhora. Mas quem sabe a senhora possa começar a também retirar o neto da senhora das águas. Não mantenha ele afogado mais não. Não coloque mais o seu pensamento, não fixe mais a sua ideia, a sua história no afogamento dele. Primeira coisa, retire a culpa. Não tem que arrumar culpado para uma história trágica como essa. Mesmo que descobrir quem é o culpado, não traz o menino de volta. Não resolve a dor da gente, não. O que a gente precisa fazer é agora continuar a vida a partir do que a gente tem. Nós não temos mais como retirar o menino de lá, não temos mais como ressuscitá-lo, nós não temos como devolver a vida a ele, não deu tempo de fazer nada, mas agora há um jeito bonito de fazer a ressurreição acontecer, restituindo a vida na família, trazendo a alegria de volta. Porque todos nós ficamos privados, Dona Maria Dulce. Quando nós temos uma pessoa dentro de casa que não consegue viver o processo da perda, todos nós que estamos ao redor ficamos prejudicados. Ficamos prejudicados. E é bonito a senhora dizer: eu não quero ficar amargurada, eu não quero ser uma pessoa triste. Esta reação já é a ação de Deus na senhora. O tempo da revolta ele faz parte da vida. Nós somos humanos, nós somos frágeis, a gente se revolta mesmo, a gente vai gritar, a gente vai blasfemar, mas isso tem que ser passageiro. O grito e a blasfêmia não corrige o coração da gente, não. O que corrige o coração da gente é a oração de entrega. E essa tem que ser a oração da senhora, da filha da senhora. Senhor, eu não tenho como mudar a morte do meu neto, por isso eu quero entregá-lo ao Senhor. Eu quero que o Senhor cuide dele e retire de nós esta culpa. Conceda-nos a graça de continuarmos vivendo sem precisar achar um culpado para essa tragédia. Entregar nas mãos de Deus não significa a gente se alienar, não. A gente só entrega nas mãos de Deus aquilo que já não tem mais jeito, porque o resto a gente faz, a gente corre atrás porque Ele está nos ajudando a realizar. Mas aquilo que não tem mais jeito, deixe nas mãos dele.
Retire esse peso da senhora. A senhora está querendo resolver o problema e não tem como resolver esse problema. Não tem como mais trazer esse menino de volta. Por isso que hoje retirá-lo de forma definitiva das águas é deixar e aceitar que a morte aconteceu, mas que agora nós queremos continuar a vida, qualificando o nosso dia a dia, a nossa história, preparando o nosso futuro de maneira mais bonita. Entregue nas mãos do Senhor esse neto tão querido e veja nele um intercessor a rezar por vocês. É um legítimo representante no céu, um legítimo representante da família que está no céu sem sofrimento. Não há nada de ruim, somente nós aqui que ficamos que precisamos dar um jeito nessa dor. Vamos atender aqui. Padre Fábio, meu nome é Fernando, tenho 26 anos e atualmente estou vivendo um conflito muito grande. Sou engenheiro recém-formado, estou trabalhando numa grande empresa aqui no Pará. Estou tendo uma oportunidade de crescimento excelente, profissional. Namoro uma moça há mais de 4 anos, ela é formada em medicina e atualmente está fazendo residência em São Paulo, na capital. Estamos separados desde o início do ano e ela me pressiona muito para deixar meu trabalho e ir tentar a vida ao lado dela, uma vez que ela não pretende mais voltar para o Pará. Fico pensando se devo abrir mão dos meus sonhos por causa dela. Estou muito conflitado, pois ela já quer casar, mas eu não me sinto preparado para isso. O que o senhor acha? Eu acho que você está numa enrascada, meu amigo. Porque é uma situação muito difícil. Você tem um envolvimento afetivo de 4 anos, enrascada no bom sentido, né? Não é tão ruim assim, não. Você tem um envolvimento afetivo de 4 anos, você tem que considerar que você está vivendo um momento da sua vida importante. Aliás, essa semana, conversando com uma pessoa, me contou uma história muito parecida, muito semelhante. Você está vivendo um momento de investimento pessoal, 26 anos, você está no auge das suas buscas pessoais. Você precisa identificar se você está disposto a abrir mão dessas buscas pessoais para poder fazer uma busca em conjunto. O casamento, o namoro sério não é outra coisa senão isso. É a gente deixar de ser singular e passar a ser plural. Ser singular não é nenhum problema, minha gente. Você ser solteiro, single, não é em inglês. Quero um quarto single. É bom a gente poder falar isso, que você é solteiro. Você tem o direito de pensar em você, de pensar as suas escolhas, de elaborar os seus projetos, partilhar com a sua família e correr atrás deles. É sua vida, é seu direito. Agora, a partir do momento que você estabelece um vínculo definitivo, um casamento, um noivado, uma coisa assim, o noivado ainda não é definitivo, mas já é um ensaio para isso. A partir do momento que você estabelece um vínculo definitivo, você perde o direito de pensar single, solteiro, singular. Você passa a ser nós. Então tudo você vai ter que agir de acordo com a outra parte que você assumiu na vida. 26 anos é momento de deixar singular, de ser singular para ser plural? Não sei. Eu particularmente penso que o homem amadurece um pouco mais tarde. Por isso que a mulher, sendo qual a idade dela, não fala, né? Mas geralmente, já formou a menina, já está formada, já está fazendo residência em São Paulo. É bem provável que o instinto de maternidade já esteja tomando conta dela e ela já queira se encaminhar para o processo natural da vida, que 90% das mulheres desejam, que é justamente o matrimônio. A estabelecer o vínculo, ter o lar, isso é instinto. Agora o homem naturalmente, ele tende a ter mais dificuldade para esse amadurecimento. Então nós precisamos considerar isso. Não é uma regra que todo rapaz de 26 anos não está preparado para as escolhas definitivas. Mas eu posso lhe dizer, por aquilo que vejo, por aquilo que já estudei, por aquilo que acompanho, é muito comum que aos 26 anos os homens ainda não saibam muito bem o que querem da vida.
Com quantos anos você casou, Cristian? 26, 27. Você tem diante de você um dilema, um conflito. Você precisa saber se você está preparado para essa vida plural. Eu particularmente penso que as decisões importantes e definitivas para nós homens, elas precisam ser mais tardias. Não é por uma questão de irresponsabilidade, não. É para você se dar tempo. E mesmo você ter condições de analisar a sua capacidade de renunciar, muitas coisas que você vai ter que renunciar para assumir a nova vida. Por que a mulher amadurece tanto no momento em que ela dá à luz? Porque ela fica plural de verdade na carne, né? Você já viu como as mulheres amadurecem quando elas dão à luz? A maioria, elas andam assim, é como se uma maturidade imensa acontecesse naquele curto espaço de tempo. Por quê? Quando ela exerce bem e vive bem o processo de ser mãe, ela se encaminha para uma maturidade muito grande, porque ela entende que agora ela tem que se dividir. Ela não pode mais pensar só nela, ela não tem condições de pensar só nos projetos dela, sem incluir aquela criaturinha que entrou. Na vida do homem, quando vem a paternidade, também é a mesma coisa. Agora, antes, na escolha do casamento e na escolha desta nova vida, você tem um espaço um pouco maior, porque a maternidade impõe uma nova pessoa ali. Está ali, nasceu. Mas o casamento você tem tempo para esperar. E eu acho que seria muito saudável para você, neste momento, fazer um investimento na sua vida pessoal. Mesmo para você ter condições de ser mais feliz no relacionamento. Vocês não vão... Por que não pode esperar 2, 3 anos até estabelecer um pouco mais a vida? Ou até mesmo para você chegar à conclusão que você não quer se casar com essa moça. A gente tem que se permitir esse tempo de maturidade, não é? Às vezes nós nos apressamos demais em tomar a decisão. E às vezes nós chegamos numa ansiedade tão grande para poder viver a vida, nós vivemos uma ansiedade tão grande que nós acabamos vivendo o papel errado, o momento errado. Por quê? Não tivemos a paciência de esperar pelas coisas. Você que está me assistindo agora, olhe para a sua vida e veja quanta coisa você errou, quanta escolha você fez errada, justamente porque você não soube esperar. Você não teve aquela paciência de olhar para os acontecimentos, de olhar para os fatos, de olhar para o seu contexto, para a sua circunstância. Não é assim? Na pressa, a gente se estraga muito. Por isso que decisões importantes, eu me lembro, o padre Maurício sempre diz isso para mim. Ele falou assim: Fábio, você precisa tomar muito cuidado, porque você é muito à flor da pele. E ele tem razão. Eu sou muito extremado, né, na minha alegria, na minha tristeza. Então, hoje eu amanheço e me indisponho com alguém, aí eu acho que eu nunca mais vou precisar daquela pessoa na minha vida e sou capaz até de mandar ela embora. Essas coisas são muito perigosas dentro de nós. E ele se referia a isso à nossa permanência no seminário. Ele falava assim: um seminarista nunca pode deixar o seminário quando ele está muito triste, nem quando ele está muito feliz. As duas situações são muito perigosas. Nós precisamos ter a consciência de que a vida nos pede sempre um equilíbrio e que as nossas escolhas passam o tempo todo, né? A qualidade dessas escolhas passam por esse equilíbrio. Quando eu estou equilibrado nos meus sentimentos, nem feliz demais, nem triste demais, eu tenho condições de escolher um pouco mais, com um pouco mais de lucidez. E você tem aí a sua vida toda pela frente, não se pressione a tomar essa decisão. Se essa moça verdadeiramente te ama, ela tem que compreender que o seu momento é importante, que aquilo que você está vivendo é importante, que essa realização profissional para você aí agora é sem dúvida um momento definitivo e que você não pode perder de vista. Não pode perder de vista porque você você está vivendo aquilo que é próprio da sua idade. E hoje nós temos a oportunidade nesse programa falar da nossa vida. Eu gosto de dizer sempre, aqui nós não tratamos de teoria. A pauta principal é a vida de todos nós. É a minha vida misturada na sua confissão, no seu pedido de oração, no seu pedido de aconselhamento. São as nossas existências sendo misturadas nesta bonita arte do encontro.
E eu agradeço você a confiar o seu coração a mim neste momento. Eu quero, com muita responsabilidade, conduzir este momento de encontro. Porque sei que a responsabilidade neste momento é fundamental para que Deus possa ter o seu espaço aqui em mim e em você. Minha gente, eu tenho acompanhado, acredito que você, desde ontem à noite eu fiquei acordado para ver o resgate daquele primeiro mineiro lá no Chile, que durante 69 dias passaram 33 homens soterrados naquela mina. E ontem, quando vi o primeiro homem sendo içado do seio da terra, senti uma emoção muito grande no meu coração. E acompanhei hoje, um pouco ainda, ontem antes de dormir, hoje o dia todo, sempre procurando saber se estava dando tudo certo. Porque para mim, aquele resgate, ele fala muito ao meu coração. Primeiro porque eu acho que eu sou claustrofóbico, né? Então eu estava agoniado demais, sabendo que aquelas pessoas estavam soterradas. Eu me colocava no lugar delas. E imagino o quanto deve ser duro, deve ser triste, penoso passar tantos dias sem ver a luz do sol, sem ter a oportunidade de voltar para casa, tomar um banho, dormir na cama da gente. É tão bom, não é? E comovido, misturado na história daquelas pessoas que eu nem tinha visto o rosto ainda direito, eu acompanhei hoje o resgate desses mineiros. E quando saí de casa, faltava ainda mais 5 ou 6, não sei. E fiquei pensando, olhando para aquela cápsula onde aqueles homens eram de onde, né? O instrumental para que aqueles homens pudessem ser retirados da terra. Eu ficava pensando que na nossa vida, o tempo todo nós também precisamos passar pela mesma experiência de resgate. Quando a gente começa a interpretar que, de vez em quando, a gente também escolhe viver nos subterrâneos. Você já deve ter experimentado isso na sua vida. Alguns momentos da sua história em que você teve aquela nítida sensação de que você estava no fundo. E vendo aquela cápsula, içar aquele homem das profundezas, eu fiquei pensando que o nosso processo de conversão faz a mesma coisa conosco. Quando nós levamos a sério o nosso processo em Deus, nós também somos retirados dos subterrâneos do mundo. Quando ali, por causa das escolhas erradas que a gente fez, a gente também foi morar no fundo, no fundo, no fundo. Quando na verdade nós nascemos é para o alto. São Paulo dizia de maneira tão sedutora: buscai as coisas do alto. Não temos o direito de nos acostumar com o submundo, com aquilo que está por baixo. Não. Homens e mulheres que estão vivendo este processo de construção em Deus, de conversão em Deus, são homens e mulheres vocacionados às alturas. Aí fiquei pedindo a Deus a graça de também ser içado o tempo todo, para que eu não me acostume aos subterrâneos. Eu não sei se você percebeu e deve ter escutado falar que aqueles homens, eles ficaram tanto tempo no escuro que agora eles não são capazes de enxergar a luz de uma vez. Eles vão ter que se acostumar com a luz. Vai ter que ser aos poucos, um pouquinho em cada instante, até chegar um momento em que eles poderão retirar aqueles óculos. Por quê? Os olhos se acostumaram com a escuridão. E agora voltar à luz é um exercício. Precisa reaprender. O mesmo acontece com a gente. Contemplar a luz de Deus, entrar no contexto da luz, requer uma adaptação. E é por isso que a conversão compreende todo esse processo de adaptação a uma nova vida. Deixamos os subterrâneos do mundo, deixamos aquele submundo onde prevalecia a mentira, a droga, a injustiça, a infidelidade, tudo aquilo que denigre o ser humano, tudo aquilo que nos deteriora. E queremos alcançar agora esta parte mais alta. Não queremos nos acostumar
com a sujeira do fundo. Mas queremos ser içados o tempo todo para este lugar que é meu, que é seu, e que ninguém pode nos retirar o direito. Eu não sei se você também precisa ser içado numa cápsula daquela, mas pode ser que em algum momento da sua vida você reconheça que está se alimentando do submundo. Não queira isso. A proposta de Jesus é para que a gente alcance sempre mais Obrigado pela oportunidade de estar com você, de falar com você, de entrar na sua vida, de interferir nela. É com muito carinho, com muita responsabilidade que quero viver esse ofício. De estabelecer com você essa comunhão, porque outro desejo não tenho. Não quero estar aqui só para fazer um programa, não. Quero entrar em comunhão. O instrumento que nos permite essa comunhão é a palavra. É a oportunidade que a gente tem de se revelar. É uma epifania. A palavra é naturalmente epifânica. O que é epifania? É uma manifestação. Assim como um dia Moisés teve a oportunidade de ver, ouvir Deus através de uma árvore pegando fogo. A palavra é essa oportunidade epifânica da manifestação. Isso é um fenômeno, né? A fala é um fenômeno. A linguagem é um fenômeno, porque é um acontecimento que nos revela. Estamos nas palavras, estamos nas entrelinhas, estamos nos silêncios, estamos nas pausas, estamos na continuidade. E esse programa é uma oportunidade que a gente tem de se manifestar. Com a história que você conta, com a minha reação, com aquilo que penso, com aquilo que gostaria de manifestar a respeito do que pensa a igreja, do que pensa as nossas... Poderia dizer o que pensa a humanidade à luz do sagrado. Porque nós somos tantos pensando, somos tantos falando, e toda a humanidade com o desejo de acertar o passo. Eu ainda continuo acreditando que o grande desejo das ciências, da psicologia, da antropologia, das artes, é ajudar o ser humano a viver a última estrofe dessa música. Descobrir o dom de ser capaz de ser feliz. Eu acredito mesmo nessa oportunidade que cada um de nós tem de ser feliz. Como naquele conto em que Adélia Prado fala de maneira tão extraordinária de dois miseráveis e dois homens de rua. Ela vai construindo a história de maneira, claro, com toda aquela competência e com toda aquela sensibilidade que ela tem, ela vai construindo o contexto daqueles personagens, e ela diz que a vida sempre vale a pena, sempre vale a pena. Mesmo que nós estejamos cheios de sofrimentos, mesmo que nós estejamos cheios de misérias. Aí ela termina assim, não com essas palavras, mas com esse sentido. Porque em algum momento, mesmo com todas as misérias que existem no mundo, dois miseráveis se depararão com a lua cheia, brilhante no céu, vão sair de um caixote e um vai dizer para o outro: venha cá, meu compadre, venha ver que beleza dessa lua brilhando hoje. Só para isso valeu viver. Para a gente ter a oportunidade de fazer valer o momento, aquele momento presente que nós temos, que nos foi presenteado, ser feliz agora. Mesmo tendo tantas misérias ao meu redor, mesmo sendo eu proprietário de tantos limites, eu descobri no meio de tudo isso, eleger um motivo para hoje o mundo merecer o meu sorriso. É sempre necessário eleger um motivo para que o mundo receba o nosso sorriso.
Sorriso de verdade, viu? Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Depois de ter chorado muito, construir um sorriso, que seja de verdade, que tenha história, que seja verdadeiro, que esteja diretamente conectado a um processo de luta que estabelecemos. Não desanimamos, essa é a regra. Não desanimamos. A ordem é resistir eternamente. Você aí, que tem que travar tantas lutas, não permita que o espírito de vítima venha visitar o seu coração. Algumas pessoas gostam inconscientemente de alimentar o sofrimento, de ser vítima o tempo todo, que acaba sendo um canal com o mundo, com as pessoas. Não para com isso. Isso é peso. Peso para você, peso para o outro. Olhe para você. Descubra aquilo que hoje merece ser cultivado. Vá além. Não se acostume com suas misérias, mas olhe para elas como uma oportunidade de superação sempre. O outro não tem que carregar os seus problemas. E essa comunhão que nós estabelecemos é para nos acordar para isso. Christian não tem obrigação de viver os meus problemas, eu não tenho obrigação de viver os problemas do Christian, mas a comunhão que nós estabelecemos, essa sim, nos ajuda a ter coragem de desafiar diariamente todas as estruturas que estão ao nosso redor, para que elas estejam a nosso favor. Que eu não fique eternamente lamentando as minhas escolhas, que eu não fique eternamente lamentando as minhas dificuldades, que eu não fique eternamente com o mesmo assunto, contando a mesma história, reclamando da mesma pessoa. Não, não pode ser assim. Você precisa olhar para a sua vida, por mais miserável que você ache que possa ser, e descobrir que você está vivo. Neste momento, muitas pessoas dariam tudo para voltar a ter uma oportunidade de viver. Estão diagnosticadas com sentenças de morte, estão nos hospitais dando seus suspiros finais, estão vitimadas pela doença, pela tragédia, pelo acidente. E nós estamos aqui, com vida. Nós não podemos desperdiçar isso. Nós não podemos desperdiçar uma vida inteira sendo vítima. Não. A fé que nós professamos é para nos dar referenciais do que precisamos fazer para alcançar o resultado. É luta. Cristianismo é luta. Não espere que o cristianismo venha lhe dar uma caminha quente para deitar. É luta. De vez em quando na luta você vai ter o seu prazer, porque a luta também é prazer. Quando você olha para você e apesar de suado de tanto trabalho, você agradece a Deus, assim como o agricultor faz. Eu gosto muito da vida rural. Suado do trabalho, no meio daquele pasto, no meio daquele campo, daquela plantação, ele tira o chapéu e agradece a Deus a saúde que tem. É assim a vida. A metáfora do campo, Jesus utilizou o tempo todo dela para nos ajudar a entender que não há nenhuma vitória sem luta. Padre Fábio, como deixar uma revolta que existe dentro de mim? Há quase 3 anos eu perdi meu filho e meu marido juntos dentro da minha casa numa tentativa de assalto. Como perdoar uma pessoa que foi capaz de destruir toda a nossa família? Me ajude. O que devo fazer para tirar essa revolta que existe dentro do meu peito? Primeiramente, o nosso profundo respeito a essa dor, que a gente não tem nem como avaliar, né? Você nos conta, a gente tenta se aproximar do seu sentimento, mas é um limite. Porque aquilo que você sente, a dor que você sente, nós não temos ideia do que seja, porque a dor ela não é mensurável. A gente não pode medir. Minha filha, o primeiro passo
para a gente conseguir perdoar uma situação, porque é mais que uma pessoa. Não tem a ilusão de que você precisa perdoar apenas o assaltante. Não. São muitos os fatores que precisam ser perdoados. E o que é perdoar? É você permitir a reharmonização do ambiente, da vida, da estrutura. Porque duas pessoas foram brutalmente retiradas da sua história. E você agora precisa se amparar nesse mundo, precisa dar conta da vida, sem ter do seu lado essas duas pessoas tão essenciais para você. Reharmonizar o seu coração. Antes de qualquer coisa, antes de perdoar qualquer pessoa, você precisa perdoar a vida. Primeiramente, tirar do seu coração essa história, que certamente ocorre com todo mundo que vive um momento como esse. Por que aconteceu comigo? Você já deve ter me escutado falar aqui, minha filha, que às vezes a gente faz perguntas que não nos levam a nada. Mas a gente insiste em fazê-las, que é uma maneira que a gente tem de gritar o nosso desaforo. A gente acha que é um desaforo isso. Alguém entra dentro da nossa casa, mata as pessoas que nós amamos e depois nós precisamos aqui administrar todos esses ódios que esse assassino provocou dentro de nós. É desaforo. O primeiro detalhe a ser reorganizado dentro de nós é olhar para esse fato e tentar metabolizá-lo sem ódios e sem rancores. Aconteceu comigo, poderia ter acontecido com o vizinho do lado, e de nada adianta eu ficar fazendo perguntas agora que definitivamente não vão me ajudar a resolver o meu dilema, o meu conflito. Preciso então agora dar um passo na direção da vida e fazer as pazes com ela. E aí, minha filha, a melhor maneira de fazer as pazes com a vida é você olhar para o que restou. O que dessa família tão desestruturada existe para você? É como o náufrago, que diante daquele desastre de olhar para todos os lados e só ver água, encontrar algum lugar em que possa segurar e se apoiar para poder vencer a tempestade. É a hora de você olhar para os seus valores, para as pessoas que você ama e você dar um passo na direção delas. Isso é perdoar a vida. É você se dispor a continuar vivendo. Porque o perdão ao assassino pode ser que você vá conseguir daqui a um tempo. Você só vai conseguir perdoar o assassino, se você conseguir dar esse passo na direção da vida. E o passo na direção da vida é que vai ajudar você a reorganizar o sentimento que te machuca tanto. Porque antes de perdoar as pessoas, a gente tem que perdoar o acontecimento. Não é? É de alguma maneira você encaixar dentro do seu coração pelo menos essa possibilidade. Eu quero dar um passo. Eu quero ir adiante. Eu quero superar essa tragédia. E aí você olha para todas as pessoas que conseguiram superar grandes tragédias. E olha, eu já vi muita gente conseguir fazer isso. Essas pessoas precisaram fazer o quê? Abrir as janelas da casa, olhar para o que restou e começar a reorganizar a vida. Eu desejo, minha filha, que neste momento de profunda dor, você possa reencontrar o caminho da vida. Perdoe a vida. E dê à vida uma oportunidade de você, quem sabe, mesmo ferida, mesmo machucada, você ter condições de reencontrar o seu caminho. E viver por eles. E fazer a alegria acontecer de novo na sua casa por eles. Que a melhor maneira de nós ressuscitarmos a memória de alguém entre nós é a gente celebrar as suas alegrias. Que às vezes a gente quer fazer o contrário, né? Nós nunca mais vamos fazer, porque ele gostava disso. Isso me recorda a ele. Não? Como a Lídia, minha amiga lá de Curitiba. Quando perdeu o filho, não tinha mais vontade de fazer o churrasco do domingo à tarde, porque era a alegria do filho. E aos poucos, a Lídia ser capaz de retomar a vida, de voltar
a permitir que a alegria visite a sua casa, porque ainda restaram filhos, ainda tem um marido, ainda tem uma família. E que a gente precisa se livrar dessa bobagem, de que celebrar a memória do outro é a gente mergulhar na tristeza, é a gente se sepultar com ele. Nós que acreditamos na ressurreição, precisamos fazer com que o nosso luto se transforme em luta. É o que eu desejo a todos vocês que me acompanham. Você sabe muito bem que você me escuta, você me acompanha, você sabe muito bem que essa é a dinâmica que eu quero para mim. O tempo todo eu tenho motivos para desistir, gente. O tempo todo, em algum momento da minha vida, eu tenho passado pela tentação do sepulcro, de entrar ali dentro e de ficar chorando ali as minhas mágoas, as minhas dores, as incompreensões. Não quero isso. É difícil? É. É difícil ser quem eu sou, fazer o que eu faço? É. É difícil ser quem você é, fazer o que você faz? É. Mas pague o seu preço, com a sua alegria. Seja um testemunho, não para o outro. Antes de ser um testemunho para o outro, você tem que ser um testemunho para si mesmo. Você tem que estar em paz com você mesmo. Você tem que estar com essa consciência feliz de que você está fazendo a coisa certa, de que você está se empenhando, que você está dando essa oportunidade para a vida dar certo em você. Não se feche para a possibilidade de ser feliz. Apesar de tudo o que tem acontecido, apesar de todas as desgraças que possam ter visitado a sua vida, não se feche para a possibilidade de ser feliz. Não sabemos quanto tempo nos resta, mas a gente pode fazer deste tempo que nos resta uma oportunidade de mudar a história, de mudar a vida, de mudar as pessoas que estão do nosso lado. Como? Vivendo bem, fazendo bem as coisas, aproveitando bem essa oportunidade de ser quem você é, libertando-se dos seus excessos e transformando o luto em luta. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso que você acabou de ver não foi só um vídeo, foi um exercício de presença. Se você permaneceu até aqui, isso já mostra que algo em você está mais desperto. Comenta o que ficou com você, qual a mensagem que você achou mais impactante e compartilhe com alguém que também valoriza esse tipo de conversa. Valeu? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!